O nosso tema hoje é a chave de leitura das organizações. Qual é a chave de leitura com que você analisa as organizações, ou a organização em que você trabalha, ou a organização com a qual você atua? Com que lente você examina essa organização? Para que os nossos esforços de liderança e de apoio ao desenvolvimento das organizações seja exitoso, é importante a gente saber como a gente compreende essa organização, como a gente explica esse fenômeno organizacional como pressuposto da efetividade do nosso trabalho, seja dentro das organizações, seja em apoio ao seu desenvolvimento. Então, reiterando a pergunta, qual é a chave de leitura que você usa para analisar, para compreender a sua organização? Que lente você usa para analisar e identificar as coisas que mais importam na dinâmica, no desenvolvimento da organização? Os temas que merecem ser tratados com prioridade ou as questões difíceis que precisam ser tratadas e conversadas. Qual é a sua chave de leitura? A chave de leitura de uma organização é essa lente que nós usamos para analisar o fenômeno organizacional. Quais são os componentes dessa lente ou dessa chave de leitura? Pelo menos 3 componentes são muito importantes. O primeiro deles é o paradigma teórico com que a gente aborda o fenômeno organizacional. O que é uma organização? O que é uma organização social? Com que paradigma socioantropológico a gente analisa e concebe essa organização na sociedade? O segundo componente é que papel a gente atribui a este tipo de organização na sociedade. É um papel meramente secundário, marginal, pouco importante, subdimensionado, pequeno, quase não visível, ou ao contrário, não, a gente atribui um papel muito importante relacionado a direitos, a promoção e defesa de direitos, a fortalecimento da democracia, etc. Qual o papel social que nós atribuímos a essas organizações? Esse é o segundo componente da nossa chave de leitura. E o terceiro componente é o mais complexo, que é os nossos pressupostos, que vêm da nossa trajetória pessoal, profissional, pressupostos éticos, culturais especialmente, boa parte deles inconscientes para nós mesmos, mas que são os vieses que nós costumamos trazer conosco. Quando a gente põe a lente sobre alguma coisa, a gente tende a ver mais algumas coisas do que as outras, a gente tende a dar preferência para alguma coisa em relação às outras, e esses vieses mais sutis, mais difíceis de a gente mesmo ter autoconsciência sobre eles, são o terceiro componente da nossa chave de leitura sobre as organizações. A minha chave de leitura sobre o fenômeno organizacional, especialmente das organizações da sociedade civil, está baseada em 4 componentes. É uma chave de leitura baseada num olhar complexo, sistêmico, integral e sensível. Cada uma dessas dimensões interrelacionada faz um todo que me permite ter uma leitura mais compreensiva, mais abrangente, menos unívoca, não olhar as organizações como um objeto, elas são um organismo vivo em desenvolvimento permanente, e parte desse desenvolvimento é mais fácil de perceber, parte é muito mais difícil de perceber porque é sutil, é latente, não é explícito. Então essa visão integral, sistêmica, complexa e sensível me permite olhar para o movimento coletivo, mas também para o movimento individual dos integrantes dessa organização. Permite olhar para os elementos de ordem, que dão estabilidade, mas também para os elementos de desordem, que são os conflitos, as tensões mais ou menos explícitas e assim por diante. Tudo isso compõe o que eu chamo dessa visão integral, sistêmica, complexa e sensível para as organizações sociais. Nem todas as visões usam essa chave de leitura, obviamente, como vocês sabem. Há muitas possibilidades de lentes, há muitas formas de ver ou de olhar para essas organizações. Uma das formas de olhar para essas organizações, muito comum, é uma forma que não é integral e não é sistêmica, tampouco é complexa. É uma forma que eu chamaria uma lente reduzida ou reducionista de leitura dessas organizações. É uma visão muito técnica ou tecnicista de leitura dessas organizações, que no fundo tem uma concepção de organizações como máquina, como sistemas mecânicos, e não como organismos vivos integrais. Ela vê as organizações com um papel
tendencialmente voltado à prestação de serviços na sociedade, e não como um protagonismo social, político, cultural de defesa e promoção de direitos, né? Vou dar exemplos disso. Uma visão reducionista, tecnicista de desenvolvimento destas organizações, de leitura dessas organizações, tende a primar por soluções parciais, específicas. Então vai promover o fortalecimento de capacidades, o que na literatura internacional é conhecido como capacity building, que é fortalecer capacidades específicas da organização. Então você aborda uma organização, você vê que ela está com dificuldades, você vai dizer, não, essa organização precisa de mais recursos. Ok, então vamos fortalecer a capacidade de captar, de mobilizar recursos. E você vai atrás de esforços, sistemas, mecanismos, estratégias de buscar mais recursos, mais parcerias, mais apoios. Ok. Você percebe que essa organização tem deficiência na gestão administrativa. Você vai auxiliá-la a adquirir novos sistemas informatizados de gestão, mais integrada, mais transparente da gestão. Ok, mas tudo isso são soluções relevantes, importantes, mas elas não podem ficar restritas a uma solução de supostos problemas ou desafios específicos de partes ou dimensões da organização. Na visão integral e sistêmica, a gente promove o fortalecimento de capacidades também se promove o capacity building, mas ele está associado a duas outras dimensões simultâneas, concomitantes, fundamentais, justamente por causa da visão integral, que é o desenvolvimento das lideranças. Então há fortalecimento de capacidades, mas junto com um olhar específico para o perfil, desenvolvimento, aprimoramento de habilidades, competências das lideranças, das pessoas em posição de coordenação desta organização, para ajudá-las a, de fato, assumirem plenamente seu papel, suas responsabilidades, especialmente tentando olhar para a relação entre o perfil e trajetória dessas pessoas e os desafios que lhes são exigidos nas funções que elas ocupam, que não é uma coisa de uma equação simples de resolver, porque nas organizações sociais, como vocês e nós bem sabemos, as pessoas que assumem funções de gestão não têm formação para gestão, não é como numa empresa. As pessoas acabam estando aí por uma trajetória pessoal, política e social que lhes exige e lhes põe em posição de responsabilidade, de repente, uma organização e um movimento social. E, de repente, elas têm que desempenhar competentemente como gestoras, coordenadoras, sem ter uma formação, sem ter um preparo e, muitas vezes, sem ter sequer uma experiência relevante nessa área. Então, o que fazer nesse momento? É por isso que, dentro dessa visão integral e sistêmica com a qual eu trabalho, é fundamental associar o fortalecimento técnico de capacidades, sim, em todas as áreas relevantes, junto com um olhar específico para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das pessoas em posição de liderança. E esses dois movimentos se complementam com um terceiro, que é o movimento mais decisivo, a meu ver, que eu desenvolvi de forma mais tardia na minha trajetória de trabalho, que é o desenvolvimento de uma capacidade de conduzir e desenvolver processos de mudança na organização. Porque essas organizações, porque são concebidas como organismos vivos e dinâmicos, elas estão inseridas no seu ecossistema social, dentro do território, da comunidade, do município e do país mesmo, e sofrendo pressões, sofrendo desafios, ameaças, mas também tendo oportunidades nesse contexto. A capacidade da organização em lidar com essas oportunidades, mas também com os desafios, com os riscos do contexto externo, buscar ajustes internos, tomada de decisão, promover mudanças, é fundamental. Mas para isso é importante que as lideranças e as coordenações tenham um processo de conhecimento progressivo sobre a cultura institucional. Porque processos de mudança efetiva, de médio e longo prazo, que mexam com questões importantes na vida das organizações, necessitam mudar elementos da cultura institucional. Cultura é justamente, para dizer de uma forma simples e sintética, a cultura institucional é esse conjunto, esse repertório de formas de ser e de fazer que a organização construiu ao longo de sua trajetória. São coisas que estão na organização e que ninguém sabe necessariamente quem criou, de onde vieram, mas é assim que as coisas são e acontecem. Parte dessa cultura é fundamental para manter a identidade, para manter o protagonismo, a estabilidade da organização, porque são valores, princípios, convicções, a missão, a visão, são coisas que propulsionam essa organização na defesa de causas e do seu propósito. Agora, tem dimensões na cultura institucional que é importante a gente frisar, nem todo mundo se dá conta, tem dimensões
que são de um momento do passado, mas que hoje se tornaram anacrônicas, e a organização precisa superar como condição para dar uma resposta melhor ao mundo. Então, todo o processo de mudança institucional exigido por um ajuste, por uma atualização da organização frente a um mundo cada vez mais complexo, adverso e desafiador, exige mudança em elementos da cultura institucional. Por isso, conhecer a cultura institucional, ser capaz de lidar com ela, com as questões difíceis da cultura institucional, e saber conduzir processos de mudança é uma condição fundamental do desenvolvimento das organizações. Por isso, esses 3 processos concomitantes, fortalecimento de capacidades associado com o olhar para o desenvolvimento das pessoas nessa organização, especialmente das lideranças, e esses 2 processos junto com o desenvolvimento de uma maior autoconsciência progressiva sobre a cultura institucional e as formas de lidar com ela para promover processos de mudança mais efetivos e mais exitosos na vida da organização. Então, com tudo isso em mente, volto a perguntar, qual é a tua chave de leitura da organização em que você trabalha ou com a qual você apoia? Que elementos você toma em conta para ler essa organização e identificar os seus principais desafios? Pense aí, qual é a chave de leitura que você utiliza no seu cotidiano? Se você se interessou pelo tema, está pensando sobre a questão da chave de leitura, mande seus comentários, vamos conversar sobre isso, vai ser um prazer.